Clientes, donos, sócios, trabalhadores, consumidores e comunidade ao redor. Esses grupos integram os chamados stakeholders, ou seja, as partes interessadas de uma empresa. Será que é possível pensar em um modelo de negócio que horizontalize interesses diversos, sendo ele mais sustentável até mesmo para o planeta mesmo e também para os envolvidos? Olá, ouvintes do Dialéticas, hoje a gente vai falar sobre cooperativas. E para falar sobre esse tema, nós trazemos uma convidada especial, a Júlia Martins Rodrigues, e ela é pesquisadora da Universidade de Colorado, nos Estados Unidos, e da Universidade de Camerino, na Itália. Seja bem-vinda ao Dialéticas, Júlia. Conta pra gente, qual que é o artigo que a gente vai debater hoje? Obrigada, Isabela e Giovanni. Hoje a gente vai falar sobre a pesquisa Scaling Cooperatives through a Multi-Stakeholder Network, a Case Study in the Clean Energy Industry in Colorado. Então, vamos falar um pouco sobre essa estratégia em rede de cooperativas no setor de energia limpa do Colorado. E eu gostaria de agradecer a oportunidade, gosto muito da missão da Dialéticas, acompanho, que cria essa ponte entre o conhecimento produzido na academia, com o público em geral, e sou muito honrada em fazer parte disso. Nós que agradecemos, estamos muito felizes com essa participação, e para conversar sobre esse tema, a gente também conta com Giovanni Ramos, e eu sei, Gil, que você quase não gosta desse tema, né? É só o tema da minha tese de doutorado, né? No caso, eu estou falando em cooperativismo e jornalismo em rede, né? Como os jornais podem trabalhar em rede no sistema de cooperativo como modelo de negócios para a imprensa de proximidade. Mas eu sei que tem várias perguntas sobre essa parte do jornalismo no tema que a Júlia pesquisa, e a gente fala melhor sobre isso na nossa antítese. Júlia, muito obrigada novamente pela sua participação, e o microfone é seu para fazer a tese. Tese. Essa é uma pesquisa desenvolvida na Universidade do Colorado, Boulder, em coautoria com o professor Nathan Schneider, que é um grande ativista hoje no movimento cooperativista, que inclusive já foi mencionado em episódios passados do Dialéticas, com seu livro Everything for Everyone. E quando eu me mudei para o Colorado, eu tinha visto a ponta do iceberg, a ponta do que seria mais tarde, uma coisa que eu percebi ser um ambiente extremamente vibrante em termos de cooperativismo e economia democrática. E eu pensei, eu não poderia ter escolhido um lugar melhor para desenvolver essa parte do meu doutoramento. E este estudo, ele se insere em um trabalho mais amplo que busca responder como as cooperativas crescem, mapeando estratégias de escala para criar novos parâmetros de riqueza no nosso mercado e na nossa sociedade em geral. E a partir do estudo desenvolvido no setor de energia limpa, mais especificamente no setor de energia limpa solar do Colorado, nós identificamos uma nova estratégia usada por cooperativas locais que compartilham a missão de acelerar a transição energética para fontes renováveis no estado. E tudo isso começou com a empresa Namaste Solar, que foi criada em 2005 por Blake Jones e outros cofundadores, focada em projetos residenciais e comerciais de painéis solares. E apesar de não ter sido inicialmente registrada como uma cooperativa, a Namaste, desde o princípio, se comporta como uma, compartilhando propriedade e governança corporativa com seus trabalhadores de forma democrática. E em 2011, ela oficialmente se converteu para a estrutura formal cooperativa e vem conquistando destaque por seu ambiente de trabalho, por seus diversos projetos focados na comunidade local. Inclusive, já recebeu muitos prêmios e se destacou após a crise de 2008 nos Estados Unidos, quando o presidente Obama e então vice-presidente Joe Biden assinou o Plano de Recuperação Econômica norte-americana na cobertura do Museu de Ciências Naturais de Denver, mostrando uma instalação enorme desenvolvida pela Namaste Solar. E o interessante neste caso é como a Namaste se articulou com outras cooperativas que vamos falar a seguir, entre elas a Amicus Solar, Amicus On, Clean Energy Credit Union, Kashiwa Impact Fund, para expandir seu impacto no mercado e gerar uma transição, acelerar essa transição para energia limpa. E aí a pesquisa navega por essa rede de cooperação que honra o princípio número 6 da Aliança Internacional Cooperativa, que é justamente a cooperação entre as cooperativas. Antítese.
Ô, Júlio, seu artigo ele traz uma contextualização fascinante sobre modelos de negócio envolvendo cooperativas. E logo no início, por exemplo, você diz que existe uma tradição na gestão que procura integrar empreendedorismo com benefício social. E assim, aos olhos das pessoas críticas do modelo capitalista, como por exemplo eu mesmo, essa tentativa pode até parecer meio utópica. Só que, Júlia, como que as cooperativas elas oferecem uma resposta aos problemas que a gente vivencia hoje no capitalismo e também no próprio neoliberalismo? Bom, eu concordo com o diagnóstico dado pela autora, tem uma autora russa chamada Albena Asmanova, no livro Capitalism on Edge, onde ela explica que todos esses problemas vividos hoje, desde a profunda crise ambiental, altíssimos níveis de desemprego, não são sinais de que o capitalismo is over, está no leito de morte, sabe? Na verdade, esses são sintomas de uma inflamação crônica do nosso sistema, que avança para uma nova fase capitalista pós-neoliberalismo, que ela denomina capitalismo precário. Já vivemos uma quarta revolução industrial tecnológica, pautada na automação do processo produtivo, e essa é uma tendência, uma tendência em aprofundar a desigualdade social e os níveis de desemprego. Isso fica muito nítido, inclusive agora, durante a pandemia, onde os ricos ficam cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, e marginalizados do processo produtivo, da riqueza, principalmente marginalizados dessa riqueza que resulta do processo produtivo. Por isso, o cooperativismo tem sido levantado com muita força como uma alternativa justamente a esse capitalismo precário. E o cooperativismo, ele existe desde que o mundo é mundo, ele não é novo em si, né? Ele encontra suas raízes modernas, por exemplo, na Inglaterra do século XIX. Então, não se trata de uma alternativa nova, pelo contrário, é uma longa tradição com resultados impressionantes. Mas aí você me pergunta, por que não vemos tantas cooperativas no mercado? Tem algo de errado com elas? Não tem. O que nós percebemos é uma profunda incompreensão do que o cooperativismo representa e do seu potencial. E eu transitei por várias faculdades de direito no Brasil, na Itália, nos Estados Unidos, principalmente na minha área de direito comercial, e pouquíssimo é falado sobre esse modelo. Além da falta, né, e aí somada essa falta de conhecimento, o acesso a ferramentas financeiras é outro fator que dificulta a proliferação de cooperativas no nosso mercado. E hoje vivemos uma tendência ao monopólio de grandes grupos de empresas privadas. Percebemos as injeções massivas de capital em startups privadas hoje. Por muito tempo, vivemos uma primazia do capital, onde o interesse financeiro sempre fala mais alto. E as cooperativas oferecem um paradigma completamente diverso, onde o valor criado é compartilhado. Percebam como a escolha que fizemos pela democracia, isso é muito importante, a escolha que fizemos na democracia, na esfera política, ainda não foi feita no campo econômico. No mercado, nós permitimos que estruturas hierárquicas, autoritárias, top-down, existam e cresçam muito a partir da exploração da mão de obra. E as cooperativas trazem um paradigma completamente diferente, pois apresentam uma estrutura horizontal que beneficia todos que fazem parte do processo produtivo e beneficia a comunidade em que se insere. Por isso que eu penso que é uma excelente alternativa e tem crescido nesse sentido. Bom, Gil, eu sei bastante que você também é um entusiasta aí das cooperativas, e a gente, né, jornalista, a gente já, e inclusive a Júlia chegou a citar no artigo a Associated Press como um exemplo, a gente logo pensa nesse exemplo mesmo. E eu queria saber, né, como que esse modelo de cooperativismo conversa com o jornalismo. A gente já falou um pouco disso sobre outros episódios, mas vamos nessa. Inclusive, a Júlia disse agora que, no caso da área que ela estuda, que é o direito comercial, ela sente falta de pouco discussões sobre o assunto do cooperativismo. Imagina, então, no jornalismo. Na verdade, a Júlia imagina, porque é justamente no Colorado que nós temos bons exemplos. A gente poderia ficar falando só sobre isso, mas, rapidamente, tu tens um jornal que é o Colorado Sun, que é um jornal com uma cooperativa de jornalistas. Então, não é só a Associated Press. Então, o Colorado tem outras coisas, inclusive esse professor que ela citou ali, o Nathan Schneider, apresentou um congresso recentemente, há 2 semanas, sobre vários jornais
do estado do Colorado que se juntaram e agora está associado a esse jornal que eu falei, com o Colorado Sun. Então, existe sim muitas possibilidades de se fazer o jornalismo também nessa ideia cooperativa, em dois sentidos. O primeiro é como qualquer empresa, em vez de ter um proprietário, ele pode ser uma cooperativa, a proprietária da empresa, né? Então, você não precisa mais ficar naquela velha discussão antiga se a empresa é iniciativa privada, do capital ou do Estado. Não. O ideal é aquele que foi o que o Proudhon falou, que fica em pequenas federações de trabalhadores, ou seja, em sistemas cooperativos. E o segundo ponto é quando jornais, ou seja, grupos midiáticos começam a trabalhar entre si e formam entre si uma cooperativa não apenas de jornalistas, mas de jornais, de projetos jornalísticos. Isso, na verdade, é o tema da minha tese. A gente falou aqui sobre o Colorado e tem uma pergunta sobre isso no meu roteiro, mas eu vou adiantar essa pergunta para linkar um pouco mais com aquilo que a gente está conversando. Você chegou a citar uma série de empresas aí do Colorado, e como o Gil falou, existem vários cases aí de sucesso. E uma coisa que você coloca para esses casos de sucesso no Colorado, inclusive a questão de alto índice empreendedor, por exemplo, seria até mesmo uma legislação favorável ao modelo das cooperativas. E eu queria saber, Júlia, como que o setor público ele auxilia essa questão da efervescência de cooperativas? Sim, assim que você atravessa a fronteira entre Wyoming e Colorado, tem uma placa dizendo Welcome to Colorful Colorado. E, de fato, o Colorado ele é um lugar muito colorido, com muitas paisagens diferentes, florestas, dunas de areia, e é uma variedade de cor. Essa variedade reflete no ecossistema empreendedor da região. A gente costuma focar muito em Boston, na Califórnia, na costa leste e oeste dos Estados Unidos, como hubs de inovação, mas precisamos voltar nossa atenção ao Colorado, que apresenta uma altíssima densidade de startups inovativas, principalmente no setor de alta tecnologia, com grandes centros de pesquisas, universidades de ponta. E além desse empreendedorismo vibrante na região, que acaba criando externalidades positivas, existem muitas políticas públicas voltadas ao fomento de estruturas democráticas no mercado. E o Colorado foi cunhado como a Delaware das cooperativas nos Estados Unidos, porque tem uma das legislações mais amigáveis em termos de cooperativismo, com processos de muitos incentivos, processo de simplificação na criação e conversão das cooperativas, é mais barato. E desde 2019, o governador Jared Polis criou uma comissão dedicada ao Employee Ownership no Escritório de Desenvolvimento Econômico para pensar em implementar estratégias que ajudem as cooperativas, ISOPs e outras estruturas híbridas a crescer na região. E aí a comissão cresceu, hoje é parte de um outro escritório no governo, que é o Employee Ownership Office, e desde 2019 esse escritório esse comitê vem criando diversas estratégias, diversos projetos para auxiliar o fomento das cooperativas na região, inclusive. Desde 2019, eu colaboro e acompanho o trabalho dessa comissão como parte do Comitê de Educação e Marketing, pensando em estratégias de educar a comunidade em termos de cooperativismo, divulgar as iniciativas locais pautadas no cooperativismo e buscar formas de auxiliar. É uma preocupação muito grande no estado do Colorado hoje, the Silver Tsunami, né, que é a aposentadoria em massa dessa geração de boomers, né, baby boomers, que em pouquíssimos anos a maioria vai estar aposentada, e são os grandes proprietários de empresas na região. E fazendo uma pesquisa sobre isso, o governo do Colorado identificou que muitos deles não têm um projeto de sucessão empresarial para após a aposentadoria. O que vai acontecer com essas empresas? O que vai acontecer com esses trabalhadores das empresas? E aí o governo pensou, e se essas empresas forem convertidas, vendidas para os próprios trabalhadores? Assim a gente mantém os trabalhos no local, ajuda a movimentar a economia da região. Nem sempre essas empresas estão inseridas num contexto em que existe um interesse de outras empresas de comprá-las, estão no interior, muitas vezes em zonas rurais, mas a gente conseguiria manter aqueles postos de trabalho e empoderar a economia regional a partir dessa conversão. Então, é um projeto público financiar essas estruturas no mercado deles, identificando, reconhecendo que existe um benefício geral em ter mais cooperativas atuando no mercado, que fortalece a economia do estado como um todo. Então, tem sido realmente muito forte esse apelo na região. A Colorado é um dos
poucos estados que adotaram o Limited Cooperative Associations, que é uma figura jurídica que dentro dos 50 estados nós temos 10 ou 12 estados que adotaram essa legislação, que como é uma federação, nem todos os estados são obrigados a adotar, mas que permite, por exemplo, investidores na estrutura cooperativa, investidores com direito a voto, o que é um pouco controverso, mas tem, em diversos contextos, ajudado muito a crescer as cooperativas da região. Ô, Júlia, eu acho muito interessante isso que você fala, por exemplo, do governo incentivando e divulgando, porque uma coisa que a gente vê, por exemplo, muitas vezes os próprios consumidores viciados, né, em uma estrutura de monopólio, até por uma questão de preço, muitas vezes, mas aquilo que você coloca, inclusive, na sua página do Instagram, de que nós também, enquanto consumidores conscientes, temos que auxiliar a emergência desse tipo de negócio, né? A gente, o tempo todo, enquanto um ser político, a gente também influencia no sucesso ou no fracasso de determinadas iniciativas de negócio. Ô, Gil, no caso do Brasil, né, eu queria saber o que você acha que falta para a gente ter mais iniciativas de cooperativas e o que o setor público poderia fazer para poder impulsionar aí? Eu acho que também falta um pouco de conscientização e formação, né? Para as pessoas saberem que existem essas possibilidades. Eu vou falar o seguinte, eu já comentei isso, acho que em outro programa. O meu estado, Santa Catarina, tem 95% da produção agropecuária em pequenas propriedades, apenas 5% em latifúndios. Como é que a gente consegue chegar num estado a ter praticamente não existir latifúndio? É um estado produtor, principalmente da pecuária, né, de porco e frango. É muito forte o sistema cooperativo no meio rural, mas é muito forte. Inclusive, se você hoje olhar um jogo da Associação Chapecoense de futebol, você vai ver uma marca bem grande da Aurora, que produz presunto e outros embutidos. A Aurora não é uma empresa normal, é uma cooperativa. E há muitas outras cooperativas no setor rural. Falta, às vezes, alguns setores saber que também pode buscar esse pode ser um caminho. E talvez agora, como acho que até a Júlia já comentou sobre a gente estar vivendo uma fase de precarização no capitalismo, talvez seja uma oportunidade para a gente começar a falar mais sobre isso, já que também cada um por si, as pessoas têm que entender que individualmente não vão conseguir chegar a lugar nenhum. É o que eu estou trabalhando, estudando na tese, no caso dos jornais locais. Sozinho ninguém vai a lugar nenhum. É trabalhar em projetos colaborativos, cooperativos, para conseguir se sustentar e se tornar, inclusive, o seu produto mais barato, com maior qualidade no mercado. É aquela lógica de competição ao invés de cooperação, muitas vezes não leva ninguém a lugar nenhum, inclusive na academia. Fica aí a dica. Às vezes a gente fica querendo trabalhar sozinho para ter mais publicação, mas na verdade, se a gente tivesse aí grandes cooperativas de pesquisadores, a gente não teria talvez esse problema da grande pressão de produtivismo acadêmico e as doenças mentais que a gente tem vivenciado aí. Mas Bela, só um detalhe. Não só na academia, tu falou ali competição e cooperação. Na verdade, eles não precisam ser adversários, esses dois termos. Existe o termo competition, que é justamente para isso. Quando competidores conseguem trabalhar em um projeto em comum. Então, não necessariamente uma coisa anula a outra. Verdade. E voltando assim para aquela discussão do que você chegou a falar, né, de cooperação entre diferentes partes interessadas. Tem uma questão que você fala no artigo, Júlia, a questão da inovação mesmo nas redes de stakeholders, ou seja, aquela ideia de que é uma rede que integra diversas partes interessadas, e aí que todos os agentes que são afetados e que afetam pela empresa, elas têm um determinado papel aí. Você chega a falar que um ponto em comum das cooperativas é o modelo de voto único, que eu achei muito interessante isso, porque nas grandes empresas normalmente tem um conselho que tem mais voto, por exemplo, dependendo da quantidade de ação que tem, ou seja, acaba que muitas vezes uma pessoa tem muito mais poder do que a outra, e etc. E eu queria saber, né, como que essa integração de stakeholders, ela influencia na prosperidade de um negócio? Bom, essa rede de múltiplos stakeholders, ela representa o fato de cada cooperativa, do caso que eu estudei, que eu mencionei, a Namastê, a Amicus,
adota uma estrutura completamente diversa. Então, a Namastê Solar, por exemplo, é propriedade dos seus trabalhadores. A Amigo Solar é uma cooperativa de compra que pertence a diversas outras empresas, cooperativas ou não. A Amicus Home Operations and Maintenance é uma cooperativa que administra contratos de manutenção em painéis solares. A Clean Energy Credit Union é uma cooperativa de crédito, né, um banco cooperativo para fomentar projetos de energia limpa. E a Cachu é um fundo de investimento cooperativo. Então, a gente tende a pensar que a cooperativa é um modelo único de negócios, um tipo de empresa. Mas essa é uma compreensão equivocada. Porque ela não é um modelo de negócios, mas um modelo de organização que diretamente afeta a propriedade e a governança daquela instituição. Se a gente pensar assim, percebemos que este modelo pode ser aplicado em diversos outros modelos de negócios, em diversos contextos, é muito adaptável. E a gente enxerga essa tendência em tornar o cooperativismo cada vez mais fluido e adaptável às necessidades de cada contexto. E o cooperativismo, ele também não representa um modelo único de governança. O processo democrático, ele varia entre uma cooperativa e outra, mas ele sempre tem o objetivo de garantir a ampla participação e o benefício direto de seus membros, daqueles que participam daquela atividade. Então, a Namastê Solar, por exemplo, é um ótimo exemplo de como este voto se transformou ao longo do tempo. No início, lá em 2005, 2006, quando era uma empresa menor, com menos trabalhadores, o voto era extremamente casual. Então, era um simples levanta a mão quem concorda em todas as decisões da empresa. Hoje, com quase 200 trabalhadores, metade dos membros são efetivamente membros da cooperativa, é uma opção dada a todos. O processo democrático se tornou mais complexo. Existem assembleias gerais, instâncias diversas de tomada de decisão, para permitir que o processo democrático acompanhe o crescimento da empresa. Isso auxilia a prosperidade do negócio, porque os membros estão investidos, tanto financeiramente quanto emocionalmente na empresa. É o verdadeiro significado de vestir a camisa. Esse é o verdadeiro significado de vestir a camisa da empresa. Os trabalhadores são donos da empresa onde trabalham. Então, quando uma decisão precisa ser tomada, existe na Namastê uma equipe se forma para aprofundar o assunto, apresenta diversas perspectivas para outros membros, eles deliberam, todos têm voz, e eles votam no que é melhor para a empresa e por tabela todos que estão ali. Então, a democracia tem o seu custo, evidentemente, o autoritarismo é sempre mais barato, isso é uma lição clássica no direito, mas a democracia, ela traz um valor imensurável, porque após uma decisão ser tomada democraticamente, as pessoas elas se sentem mais investidas no resultado, porque fizeram parte dele. E sua implementação acaba sendo muito mais eficiente. E as pessoas participam, inclusive, no resultado econômico da atividade que está sendo desenvolvida. Isso motiva o trabalhador, traz sentido para o trabalho que desenvolvem. E a riqueza é compartilhada. E isso fortalece a própria economia local. Eu acho que esse é o grande ponto de você ter esses mecanismos democráticos. Não existe um modelo enrijecido de como essas cooperativas conduzem o processo democrático. Isso vai ser previsto nos próprios contratos sociais, nos próprios estatutos, então, mas sempre pautado nisso, em trazer essa representação. A diferença Desculpa, a diferença não, vamos comentar. Às vezes as pessoas não conseguem visualizar uma cooperativa. Muitas vezes a cooperativa tem uma estrutura de gerência muito parecida com uma empresa normal. Ela vai ter o seu conselho de direção, ela vai ter o seu board, ela vai ter cargos de gerência, mas aquele gerente foi eleito. Ele está ali, ele é um membro, ele está ali, ele também é dono da cooperativa, ele também é membro da cooperativa, e ele está ali eleito a serviço de quem? Dos investidores externos que nunca pisaram naquela empresa? Não, ele está ali a serviço dos próprios trabalhadores, dos seus próprios colegas. Então, o sistema de representação e de deliberação, da escolha desses gerentes, das escolhas que são relevantes para o futuro da cooperativa sendo colocados em assembleias gerais, isso faz toda a diferença nesse tipo de
de construção mais democrática no nosso mercado. Júlia, muito interessante você falar que o autoritarismo ele é mais barato, e é verdade, muito mais barato. E falando nessa questão de que é mais barato, acaba que a gente tem um modelo de eficiência, né, que acaba prosperando, que é priorizar redução de custos para você aumentar o lucro. Então, querendo ou não, a lógica centralizadora, ela fica no mercado e é aquilo que é majoritário hoje, aquela lógica de empresas centralizadas com essa lógica que todo mundo conhece, de conselho que não é eleito, que, enfim, acaba tendo uma eleição, mas muito desproporcional, etc. E aí eu queria perguntar para você, Gil, já que a gente tem um status quo aí de centralização ao invés de descentralização, como que essas empresas descentralizadas, ou seja, as cooperativas, podem competir com essas grandes empresas? Eu vou falar sobre a área que eu estudo, que é a parte da comunicação, né? E sobre sociedades, jornais em rede, principalmente para proximidade. Você não tem condição de um jornal local competir com um jornal de dimensões nacionais ou estaduais, no caso do Brasil, dos Estados Unidos, porque simplesmente não há dinheiro, não há recursos. Agora, eu vou dar um exemplo de Santa Catarina, que vai ajudar bastante. Tu tinha vários jornais pequenos, né, em cada cidade, e você tinha a chamada imprensa estadual, que são os grandes jornais ligados às grandes cidades, que se dizem cobertura estadual, mas na verdade nunca cobriram de fato o estado inteiro, e que ficavam com a maior parte dos recursos, tanto do governo do estado, quanto das grandes empresas, da Federação das Empresas de Santa Catarina e outras entidades. O que os jornais pequenos fizeram? Eles perceberam que juntos, todos eles tinham o mesmo tamanho ou até mais, porque eles apresentaram não apenas o fato de ter toda a audiência, por exemplo, online, de todos esses jornais somados, mas eles mostraram que havia uma penetração maior no Estado, porque tu tem muito mais, ele chega a muito mais cidades do que chegam os grandes jornais. Então eles começaram a vender o seu espaço de anúncio para essas empresas num pacote só, ou seja, num canhão com todo mundo junto. Porque aí o que acontece? Eles jamais conseguiriam chegar no governo do Estado, um jornal pequeno, e conseguir uma verba, numa grande empresa e conseguir uma verba. Mas quando chega coletivamente, eles conseguem isso e depois repartem entre si. E aí, como vai ser essa repartição? Vai ser as regras que eles acordarem entre si. Mas essa união de todos eles para trabalhar em conjunto fez com que eles se tornassem competitivos frente aos outros jornais que são ditos a grande mídia, no caso do estado de Santa Catarina. Isso é um exemplo, no caso da mídia, de como trabalhar junto, principalmente agentes pequenos, consegue dar mais força. Isso eu falei de publicidade, mas pode ser também a questão da produção de conteúdo, a compra de produtos. A gente sabe que, por exemplo, todo jornal precisa gastar um dinheiro com plataforma, com um site, com hospedagem. Tudo isso, se for feito em conjunto, tu vai ter uma redução de custos e entrega de um produto com mais qualidade. Síntese. Como síntese, eu queria trazer uma coisa que a Júlia falou, que é a questão do sentimento de dono, né? Esse mesmo, o verdadeiro sentido de vestir a camisa. A gente vê aí uma série de multinacionais no Brasil que trazem essa questão de sentimento de dono, de vestir a camisa, só que acaba sendo muito uma tentativa, na verdade, uma estratégia de recursos humanos, de motivação, que na verdade é só uma forma de tentar fazer com que os empregados produzam mais. E aí essa estratégia que a gente vê, às vezes, transformar o nome empregado em colaborador, em consultor, como um eufemismo mesmo para aquilo que o empregado é dentro da empresa, que, na verdade, ele não está ganhando nada além do salário. E, querendo ou não, esse modelo de cooperativa é muito interessante, e eu acredito muito nele, justamente por isso que, pelo modelo mesmo. Primeiro, que é um modelo muito democrático, e segundo, porque existe aí uma distribuição de riquezas, e com isso, querendo ou não, tem motivação mesmo dos empregados em produzir mais e em entregar soluções, porque eles não vão estar entregando soluções para um dono que está lucrando com aquilo, eles vão entregar soluções para eles próprios, e eu acho que esse modelo ele é fantástico. Qual é o modelo ideal para a indústria, né, para a atividade econômica? Você quer na mão de um Estado, onde todo mundo governa, onde toda a sociedade é dono, na mão de um dono de um capital, ou que a empresa fique na mão daquelas pessoas que trabalham determinado naquela empresa? Eu acho que o cooperativismo é realmente o melhor caminho para a gente pensar em projetos novos. A gente vive numa sociedade que não
seria utopia e bobagem achar que todo mundo vai mudar para esse modelo. Não é isso que a gente está falando aqui. A questão que eu pego no pé é principalmente para quem vai desenvolver novos projetos, vai empreender. Por que empreender sozinho? Por que não fazer um trabalho colaborativo com mais pessoas? Por que não compartilhar suas ideias, principalmente na comunicação? Ou alguém acha que vai ganhar dinheiro, muito dinheiro, desenvolvendo um projeto em comunicação? Não vai. Não vai. A comunicação não é algo que vai te trazer grandes lucros. Se o objetivo não é lucrar, mas o objetivo é fazer alguma coisa para a sociedade que ela se sustente, vamos compartilhar mais, vamos trocar mais ideias e vamos fazer mais coisas colaborativas, cooperativas. Exatamente, Giovanni. Eu acho que é por aí mesmo. Inclusive, a questão toda é que hoje a gente está vendo na ciência, a gente precisa sair das caixinhas, né? A ciência está mostrando que a gente vive num multiverso, ainda não comprovado, mas muito próximo disso. E a gente continua num mundo muito dual, é isto ou aquilo, é capitalista ou é socialista, e afinal, o cooperativismo se insere aonde? Bom, se você parar para pensar no potencial de distribuição de riqueza, muitas vezes vai parecer um projeto socialista, mas ao mesmo tempo, se você parar para pensar na definição de um capitalista como o dono dos meios de produção, então, na verdade, você está criando mais capitalistas. Então, acaba que essa discussão não faz muito sentido. Eu acho que o capitalismo, o cooperativismo, ele transcende essa dicotomia do mundo, essa dicotomia de isto ou aquilo, e traz soluções muito criativas para os problemas que nós temos hoje, e acredito que traz uma reformulação do que a gente acredita ser valor, do que a gente acredita ser crescimento. Inclusive, esse é o gancho com a minha pesquisa de doutoramento, onde essa estratégia de escala se insere, onde eu proponho uma reformulação do nosso conceito de crescimento. O que é crescer? Hoje a gente vai pensar em scalability, a gente pensa em métricas financeiras, a gente pensa em crescimento financeiro. Quanto aquela empresa cresceu no ano de 2020, a gente olha para os valores, aquilo que é mensurável. A gente está focado no modelo de negócio tradicional, com a primazia do lucro, com o objetivo exclusivo e primordial de produzir lucro para os investidores, um retorno financeiro. A gente precisa quebrar com aquele paradigma e caminhar para alguma coisa que realmente construa valor a longo prazo, que não é explorador, não é fruto de uma exploração, mas sim de uma colaboração mútua, para que todos possam avançar em diversos setores, e garantir um modelo de vida boa em que as pessoas possam participar democraticamente e efetivamente desse modelo. Agora, como referência para o episódio, a gente falou aqui de várias iniciativas de cooperativa e uma coisa que a gente não falou foram das favelas, porque no caso das favelas brasileiras, a gente vê que sobra Estado quando falamos de violência, de repressão, mas falta Estado quando a gente fala em fornecer serviços básicos. E a favela é um lugar onde normalmente cooperativas elas começam a existir justamente para oferecer soluções a problemas que o Estado não conseguiu solucionar. E aí tem uma cooperativa que é a Revolution, por exemplo, que surgiu no Rio, e que é bem interessante, que é uma cooperativa também no setor de energia, mas no setor de energia solar, mas existem aí várias outras que vocês podem pesquisar procurando por cooperativas em favelas. Gil, qual a sua referência? Olha, depois de muito tempo eu vou trazer um artigo, porque nesse caso, para esse assunto, eu teria vários artigos, né, que eu estou estudando na tese, vou pegar um deles. Competition, Collaboration and Cooperation, Swedish Provincial Newspapers Markets in Transition. É sobre um grupo de jornais de interior da Suécia que começaram a trabalhar colaborativamente e hoje são mais fortes que os jornais da capital, os grandes jornais da Suécia. Foi escrito pelo professor e pesquisador Martti Otts, de uma universidade da Suécia, cujo nome eu não sei pronunciar, mas você vai estar o link também nas nossas referências no site Dialéticas. Bom, eu também gostaria de sugerir que vocês procurem um pouco mais, já que a gente falou tanto do Colorado nesse episódio, que vocês deem uma olhada nos projetos que estão sendo construídos lá. Eu convido a acessar o site do Employee Ownership Office, também vai estar nas nossas referências. Convido mais uma vez vocês a seguirem a página do Co-op Choice, que foi mencionada aí durante o episódio, que é a minha página de divulgação que une educação e arte nas redes sociais para tentar
tornar esse conteúdo mais acessível fora da academia. E de novo, reforço a leitura do livro do professor Nathan Schneider, que é Everything for Everyone, que foi publicado no ano de 2018, e é uma excelente forma de se apresentar o que o movimento cooperativista representa para aqueles que ainda não estão muito a par do assunto. E a gente fala aqui de revista sempre e de artigos científicos, só que a gente muitas vezes perde esses prazos. Então eu queria saber, Gil, o que a gente tem aí na nossa agenda? Bom, eu vou trazer uma revista aqui de Portugal, do GT de Jovens Investigadores da SOPCOM, que é a Sociedade Portuguesa de Comunicação, e é um assunto bem atual que a gente precisa falar muito. Dá até um episódio especificamente sobre ele, sobre infodemia, sobre informações demais que acabam gerando desinformação e outros problemas. O título da chamada da revista vai ser, da revista Comunicando, vai ser o impacto da infodemia na sociedade da informação e do conhecimento. O prazo para você mandar o material é 31 de agosto, então dá tempo. Bom, o nosso programa vai chegando ao fim, infelizmente. Muito obrigada, Júlia, pela participação de hoje. Obrigada. Inclusive, eu gostaria só de entrar na fala do Giovanni e falar que eu vou confirmar essa informação, a gente coloca também nos comentários, mas, salvo engano, a UK Co-op tem um jornal de cooperativismo que está lançando uma edição especial de jornalismo e cooperativismo. Então, fica aí o convite, que eu acho que... Com certeza! Para vocês, principalmente da área de comunicação, acho que é uma excelente oportunidade de aproximar esse assunto, e o Giovanni, que já está aí nessa pesquisa já aprofundada, eu acredito que seja uma boa oportunidade. Bom, obrigado. Muito obrigada aí também pela participação, Gil. Eu queria saber qual que vai ser o próximo tema aí do Dialéticas. Então, já que a gente está falando em cooperação, em colaboração, em trabalhar em conjunto, a gente vai fazer uma coisa totalmente diferente no próximo episódio. Para começar, vão ser 2 hosts. Eu e a Isabela vamos mediar pela primeira vez em conjunto um programa, isso nunca aconteceu até agora. Por que a gente vai mediar junto? Porque a gente não está trazendo uma pessoa, a gente vai trazer 4 pessoas para participar do programa. Isso aqui vai ser uma bagunça no próximo episódio, mas vai ser muito legal. São 3 pesquisadores brasileiros e um pesquisador português que fizeram uma análise sobre a comunicação aos ouvintes de podcast no Brasil, analisaram o perfil dos ouvintes de podcast. O trabalho está bem interessante. Se você entrar no dialéticas.com agora, você já vai ver o link do artigo deles para você ler. O texto é em inglês, mas é muito bacana. E na próxima semana você escuta um pouquinho da nossa bagunça. Bom, Dialéticas é uma produção independente de brasileiros doutorandos em comunicação e ele tem o objetivo aí de promover a divulgação científica a partir de debates sobre a produção acadêmica. Você sempre pode participar do episódio, é só entrar em contato com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do nosso Instagram, no Twitter, no @Dialéticas, ou pode acessar o nosso site também, dialéticas.com, lá tem nosso contato. E a gente volta na próxima semana com a mediação dupla minha e do Gil aí. Até!